Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje, o papo é sobre um território que molda quem somos antes mesmo da gente saber falar. Esse território é a família. É a base, é o chão, é o que orienta a gente, mas também é o que às vezes pode limitar, pode pesar e pode grudar na gente sem a gente perceber. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Ela é uma inspiração pra mim. Eu vi ela se transformando ao longo dos anos, quebrando vários padrões que ela tinha, e é uma referência pra mim hoje. É a Ayla. Oi, Hello, querida. it's me. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez que eu faço um podcast assim, tô muito animada pra gente conversar. O papo vai ser profundo, galera. Se preparem. Eu e a Ayla, a gente tava conversando sobre isso, sobre esse desafio da gente crescer, da gente expandir, de melhorar de vida e ainda assim pensar nesse lado da família, pensar que a gente talvez tá desonrando a família. Então a gente resolveu falar sobre esse tema, que eu acredito que vai ser super legal. Então, Ayla, conta pra gente aí. Conta um pouquinho de você primeiro, né, pra dar uma introduçãozinha. Então, hoje eu sou empreendedora, trabalho com o mercado digital, produzo conteúdo também nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. E o meu foco hoje é formar pessoas que querem começar no digital com um produto e também posicionamento. Então, a pessoa que presta um serviço ou quer começar e sabe que a internet é um bom local para captar clientes. Sem depender da hora dela, ela pode criar um infoproduto, empacotar algum conhecimento e vender. E eu fiz isso no meu processo, comecei prestando serviços de escrita, até que eu fui e criei um infoproduto ensinando as outras pessoas a escreverem e deu tão certo que eu migrei para esse nicho de marketing digital, né, de eu ensinar as pessoas a criar o seu produto também. Então meu foco hoje é nessa formação de estratégias digitais. Eu também tenho uma comunidade hoje chamada Prospera Club, que lá são pessoas que estão começando também na internet e querem ter esse ambiente de acolhimento e tal, Uhum. igual quando eu estava começando eu queria alguém que Sim. olha no meu olho e fala: "Calma, é difícil mesmo, mas estamos junto", e é o que a Sim. gente faz na comunidade. E Isso é muito também tenho importante. tenho um curso online. O pessoal gosta muito, assim, desse acolhimento. A gente faz sessões de hot seat que a pessoa se abre ali: "Nossa, tô estagnada", e eu vou e falo: "Calma, tá todo mundo no mesmo barco, é assim mesmo, é importante você fazer pelo menos uma pequena coisa hoje". Aí eu vou dando Uhum. essas dicas ali pra todo mundo. Nossa, muito bom. É muito bom ter esse espaço, né, no qual a gente se É torna um vulnerável, né. ecossistema. Aham. É, você pode ser vulnerável também, porque não é fácil, assim, você Uhum. atingir a sua visão de sucesso. Então, quando você vê que tem outras pessoas que também estão na mesma jornada e tem alguém pra ajudar, que tá passando Sim, por isso também, se torna mais leve. sim. Então esse é meu propósito hoje. Muito bom. Sucesso. Ah, ela é sucesso, É gente. bom. Então vamos falar um pouco sobre a questão da família. Ayla, quando eu falo família, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira sensação, palavra? Me vem a palavra base, é o início de tudo, é o amor mais puro, genuíno que tem, e são as raízes que me vêm, né, quem me Sim. formou quem eu sou. Tem hábitos que essa base acaba nos passando, tanto hábitos como traumas mesmo, e que às vezes vieram de algum lugar, e com o decorrer da vida você vai descobrindo que ela veio da família. Muitas coisas começam lá, mas só depois de terapia, consciência de como você faz as coisas, Uhum. que você percebe que esses hábitos vieram da família. Sim. Então, quando você se depara com isso, tem algum exemplo que você percebe que você, nossa, esse hábito é da minha família, por que que eu carrego isso? Sim, tem vários que eu descobri com terapia. Questões, assim, que eu queria trabalhar, de algum lugar que eu queria chegar, mas por algum motivo não estava conseguindo chegar lá. Então, por exemplo, quero ser uma mulher bem-sucedida que ganha X mil reais por mês. Por que que eu tô há meses estagnada num valor muito inferior e não conseguia? Então, eu comecei a me observar e falar com a minha terapeuta também. Quais poderiam ser os motivos? E aí, a gente identificou algumas coisas que estavam faltando para eu me tornar aquela Ayla, por exemplo, coragem, ousadia, porque não é fácil empreender, então tem que ter essa coragem. Por Uhum. que que eu estava com tanto medo? Por que que eu me sentia tão inferior a algumas pessoas? De onde que vinha isso? Aí eu acabei descobrindo várias raízes de família, que eu Hum. eu até li esses dias que o adulto ele cresce para proteger a criança, o nosso adulto. Então, quem a gente é hoje foi para proteger aquela criança do passado que sofreu alguma coisa, ou viu Sim. alguma coisa que não gostou, enfim. E aí isso deixa alguns hábitos na gente, né, algumas marcas registradas. Então, por exemplo, lá em casa, muito tempo atrás, era muito comum todo mundo ficar de pijama em casa, assim, o dia todo. Uhum. Minha mãe, minha irmã, às vezes eu estava com uma roupa meio rasgada ali, e eu já estava tendo essa consciência do poder de você se vestir para trabalhar mesmo em casa, usar a sua roupa de sair em casa,
realmente se sentir bem e pronto, não só, um pijama aqui pra passar o dia só porque tô na pandemia, por exemplo. Sim. Então, comecei a criar essa consciência e quando eu fui para o mundo mesmo, viajar, comecei a ter a minha independência, e eu voltava para casa, eu sentia esse peso ali de: "Pô, será que eu uso uma roupa mais velhinha? Porque tô toda arrumada aqui, tá todo mundo com uma roupa mais simples". E aí eu me sentia meio: "Será que eles vão sentir que eu tô meio superior ou tô me achando?". E isso é uma coisa que a gente acaba carregando e nos limita de Sim. certa forma, né, de mostrar a nossa nova versão. Uhum. E falar sobre limitação, na minha família, todo mundo lá no começo tinha medo de cachorro. Hoje a gente conseguiu superar, assim, com terapia, com enfim, várias coisas pra melhorar. E eu me sentia limitada também a ir em alguns lugares, casas de amigos, que eu sabia que eles tinham cachorro. Então, tipo assim, isso me Uhum. limitava de certa forma. Eu falava assim: "Não, gente, não posso ir lá porque lá tem cachorro". Então, de certa forma, acaba que você perde conexões, É, você perde, convivência, experiência, enfim, N memórias. coisas, memórias, por se limitar a um hábito ali, um trauma, enfim. Aí eu tratei isso e, de certa forma, eu me sinto livre, eu posso ir pra qualquer Uhum. lugar, entendeu? Tipo assim, que Sim. realmente era algo que estava me limitando de conhecer as coisas. Então foi bom também parar e analisar esse ponto, tipo, preciso melhorar. Uhum. Porque às vezes a gente nem sabe onde precisa de melhorar, né. É. Você E é tá ali vivendo e não consegue ver isso. esse problema, né. E é É, engraçado que a gente não tem culpa, mas a gente carregou isso, porque eles também carregaram sem sim. culpa. Então a gente fica passando de geração para geração nossas dores, nossos traumas, e aí fica pra gente. Só quebra o ciclo quando a gente acorda de fato, né. E é Uhum. muito doido, porque eu acho que essa geração de agora tá quebrando total vários ciclos, Sim. vários, vários, de escassez, de traumas mesmo, que os nossos pais não tiveram essa Sim. oportunidade, muito menos os nossos avós e bisavós, né. Uhum. Não, é igual esse do por exemplo, do cachorro, meu avô tinha medo, aí meu pai Ficou com ficou medo. com medo, tipo, ele passou pra gente, a gente tá quebrando, mas, tipo, eu não sei, tipo, antes do meu avô, né, se os pais dele, enfim. Mas, tipo assim, já aí já foi 2, né, só aí, tá Nossa, quebrando na sim. terceira. Então, realmente, o que você falou faz sentido. E é muito louco isso, né. Aham. Como é que funciona isso? Esse tópico, assim, que pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. É muito doido, vira um ciclo, assim, vicioso, mas a gente tá acordando e eu É fico muito só feliz com isso. isso, é só num ato, assim, de consciência mesmo, que você consegue mudar. É, E se quiser mudar, às vezes você tem a consciência, mas, e tipo, não quero quer. manter. Exato. Tem um Acho livro que eu li que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Que Hum. ele justifica por meio de dados científicos mesmo, explicações muito racionais que a lei da atração funciona mesmo. Esse negócio de você pensar e de repente acontece, tem algo muito físico por trás também, é muito doido. É. E aí ele conta que se a gente quer criar uma nova realidade, a gente sempre tem que estar analisando quem a gente é o tempo todo. Então, por exemplo, briguei com fulano aqui e explodi. Depois você vai para o canto e pensa: "Por que que eu reagi assim? Qual foi o gatilho? Eu não quero ser essa pessoa". Você tem que estar se Uhum. corrigindo pra ser a pessoa que você quer ser, pra ter aquele resultado que você quer ter. Sim. Isso existe. Se não Existe. existisse, a planta que você xinga não ia morrer, e a É, planta que você fala que ela é excelente, é linda, é bonita, não é. floresce. É Então, muito tipo, doido, né. é a lei da atração, de certa forma, que ali envolve palavras, envolve É, afirmações. porque tudo tem energia, tudo. A fala é uma frequência sonora. Sim. Tem até um vídeo no YouTube que é muito famoso, que é o potinho do arroz. É um teste de um japonês, eu acho, que ele ficou não sei se você já viu. Ele Não. botou arroz em 2 potes. Pra um, ele ficou falando só palavra negativa, xingando o tempo todo, todos os dias. Pra outro, só coisa boa. Acabou que, cara, passou uns dias, o pote das palavras ruins ficou preto, com Nossa. bicho, tipo, bizarro. E o potinho bom ficou ok. Ficou um arroz meio Sim. velhinho, mas ficou bom. Que loucura, né, Bizarro. velho? Sim. Aham. E aí tem até vídeos também de crianças, falando isso pra criança também, tipo, falando pra criança xingar, depois falando pra criança. Você já viu uns vídeos no Acho que Instagram esse assim? não. Não? Tem Mas uma ele criança aí depois no final, ela chora, ela: "Por que que eu fiz isso?" Dá tadinho. muita dó. Mas beleza. Aí puxando esse gancho sobre roupas e tudo mais, às vezes também é uma questão da pessoa achar que merece também. Tem um pouco disso, porque eu percebo isso em meu pai, por exemplo. Meu pai, ele, dependendo dele, ele só usa um tênis lá furado. Tá Uhum. chovendo, o pé dele chega em casa todo molhado e ele não, ele quer continuar usando o tênis rasgado. Então, às vezes é tipo assim, não, será que eu não mereço um tênis melhor? Até É. que eu dei um tênis pra ele quando eu fui em LA, eu voltei e trouxe um tênis da Skechers pra ele. Menina, ele não tira o tênis do pé. Nossa, amor. E Aham. tipo,
Agora, tipo, ele paga R$ 300 um tênis. Esses dias ele pagou R$ 300, uma coisa, tipo, pra quem conhece meu pai, ele nunca faria Nunca isso. faria E isso. nem acredita, a pessoa que eu vi, que conhece, nem acredita que ele fez isso. Não. Mas, ou seja, muda um pouco, tipo, você merece usar um sapato que não seja furado e que te dê conforto. Sim, Então, vem um pouco sobre isso também, de sim. não querer aparecer. Ele tem muito disso também. Não vou querer não aparecer, não, senão a pessoa vai achar que eu tenho dinheiro. Que tem que você achar que você tem dinheiro? Isso é bom. Exato. São crenças de escassez fortes, assim, né? Que nossos pais às vezes trazem sem perceber. Uhum. E a gente tem que ir ajudando eles a quebrar. Não, você Sim. merece, sim. Por que você só quer usar roupa nova e bonita pra sair? Uhum. Quando que você sai? E aquele pratinho novo ali, todo bonitinho, que você nunca usou, Sim. só pra visita, e nem vem visita, porque nem chama ninguém pra ir lá. Então, tipo, a pessoa Sim. tem que ir desenvolvendo, né? Mas também é difícil, assim, a gente querer mudar alguém. Não é Sim. nem ideal a gente querer mudar nossos Sim. pais ou o comportamento de outras pessoas. Mas ir instalando essa dúvida, Sim. assim, por que não você faz isso? E se você fizesse isso? Pra Uhum. pessoa ir pensando. Sim. Só a mesma pessoa vai conseguir mudar a própria realidade, né? É, se ela quiser. É muito forte isso. Uhum. Mas a mudança é individual, querendo ou não. E começa pela gente também, né? Então a gente tá Começa. mudando, as pessoas ao nosso redor começam a mudar. Uhum. Então algumas até vão embora porque não sustentam essa nova versão nossa. Ah, não Uhum. faz mais sentido, você tá metida. Tá bom, eu não tô metida, só tô explorando tudo que eu posso alcançar. Uhum. E aí você vai também filtrando novas pessoas pra sua É. vida, outras vão saindo. É bom de certa forma, O né? caminho, né, vai endireitando, né, pro lugar onde que você vai tomando as Sim. decisões. E a gente fala sobre crescer, prosperar, melhorar a vida, mas igual a gente tá falando que ninguém fala sobre o custo emocional disso, né? Que Uhum. tem esse lado também. Sim. Eu tenho medo de, igual você falou, ultrapassar, desonrar quem tá ali, quem veio antes, a irmã mais velha, o irmão mais velho, a mãe, o pai. Me conta sua experiência sobre isso. Então, eu já fiquei muito pensativa sobre isso, porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu pensei: "Ah, não, vou dar presente pra minha mãe, vou dar presente pra minha irmã, vou pagar uma viagem pra minha irmã", umas coisas assim que tá, primeiro eu tenho que enriquecer sozinha, conseguir me manter, realizar os meus sonhos, depois eu vou ajudando os outros. Mas eu queria dar tudo pra eles, e aí acabava ficando com menos dinheiro pra mim. E aí eu comecei a pensar: "Por que que eu tô com esse tipo de pensamento, assim? Por que que eu não foco em mim agora, só em mim, pra depois eu ajudá-los da melhor forma possível?". E aí eu fui descobrindo que tem uma parte inconsciente nossa que, se a gente não olha pra ela, ela quer realmente, ajudar, salvar as outras pessoas, Uhum. porque você tá prosperando, tá mudando e parece que as outras pessoas que você mais ama ainda estão em outro lugar. Não é que elas não estão prosperando, elas estão, mas elas estão em outro lugar, em outra realidade, e você sente o dever, como se fosse uma desonra não tirá-los de Uhum. lá, ou enfim. E aí eu fui entendendo que não precisa ser assim. A gente primeiro tem que se salvar e depois salvar eles, se Uhum. também eles aceitarem. Sim. E aí, nesse processo de estudo e tal, falando com o terapeuta, eu até cheguei a fazer uma carta na época. Carta pro meu pai, uma carta pra minha mãe, mas, tipo, não dei pra eles. Eu só fiz a Uhum. carta, perdoando eles pelas coisas que eles fizeram, enfim, agradecendo por tudo, falando uma mensagem de amor no final, pra liberar isso de dentro de mim, do tipo, pô, não posso prosperar mais que eles, Uhum. ou pô, tô prosperando, tem que salvá-los ali. E Sim. aí eu tirei esse peso e eu tenho fé que eu ainda vou conseguir comprar uma casa pra Sim. eles, enfim, mas enquanto não chegar lá, eu não vou me colocar pressão pra fazer. Porque às vezes a gente quer dar, mas na verdade a pessoa prefere conquistar. E que aí vem. Muitas vezes eu fiquei, tipo, igual você falou no início, né? Dando isso, dando aquilo, dando isso, dando aquilo. Mas eu percebi que quando eu oferecia uma forma da pessoa ganhar por merecimento, olha, faz isso que eu vou te pagar tanto. Aí você me ajuda e você ganha dinheiro. Então, Uhum. tipo, ao mesmo tempo que eu tô usando ali o serviço da pessoa, ela tá se sentindo muito melhor do que eu estivesse dando o dinheiro Sim. ou dando um presente, algo assim. Talvez a pessoa não tá precisando daquele presente, tá precisando de outra coisa. Eu percebi que isso, a pessoa ficava bem mais satisfeita, sabe? Porque Sim, tá ali ganhando por mérito e não porque, tipo, eu faz quis dar. sentido. Sim. Fora que as pessoas valorizam mais, né, quando elas estão batalhando, quando realizam uma compra. Quando a gente ganha um curso de graça é aquela, né, a É. gente acaba deixando na metade ou nem abre. Nem Sim. quantas vezes já aconteceu isso comigo? Porque não saiu, não teve uma dor no processo pra ter aquele presente, aquele produto. Então, a gente não valoriza tanto quanto outras Uhum. coisas, né? Sim. Mas eu concordo. Pensando nesse sentido também que você falou sobre o trabalho,
A minha referência da minha família é meu avô. Meu avô trabalhava quebrando pedra, uma pedreira. Então, tipo, era uma pessoa muito forte. Ele é uma referência pra mim. Ao Caraca. mesmo tempo, eu levei pra terapia e falei, mas será que ele se sentia bem, assim? Tipo, não é um trabalho valorizado. E aí eu fiquei me questionando, tipo, será que ele se sentia bem fazendo isso, sabe? Uhum. E aí eu cheguei à conclusão que sim, porque ele Uhum. estava fazendo ali por mérito, ele não estava dependendo de ninguém, ele basicamente usava a força, que era algo que ele tinha, um valor dele, um Uhum. talento, e usava isso para ganhar e sustentar 24 filhos. Nossa, Então, 24? 24 filhos. Caraca. Minha avó teve 24 filhos. Não. Tem uns aí que são adotados, acho que 3 ou 4, não vou saber a conta direito, mas ele, ou seja, sim, é um trabalho que ele ganhou a vida e teve sucesso. Sim. Eu ficava me questionando, porque, tipo, ele ganhou a vida assim. De que forma que eu vou ganhar a vida? Será que eu também tenho que fazer um trabalho que é muito braçal? Ou eu Uhum. posso fazer um trabalho que é no escritório? Porque aí quando alguém da sua família ganha a vida com muito esforço, você pensa que você não pode ganhar a vida, entre Menos aspas, sem esforço, né? esforço, só, tipo, esforço mental. Você acha Sim. que você não tá trabalhando o suficiente? Sim. Como se pra eu trabalhar o suficiente eu tinha que andar pra tudo quanto é lado, pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo. Pra baixo pra cima, entendeu? Uhum. E eu Isso é uma escutei crença. recentemente num metrô, 2 meninas da nossa idade falando que, tipo, elas não aguentariam trabalhar no escritório. Eu falei Ó. assim, gente, será que... Ou seja, realmente faz parte da família ali, porque pra minha bolha, todo mundo quer trabalhar no escritório, entendeu? Aham. E nem sempre elas Que preferem louco, trabalhar né? no braço, andando pra lá e pra cá, pra cima e pra É. baixo, pegando um ônibus, do que trabalhar num escritório. Elas preferem o movimento. Aham. Então, assim, a gente vive numa bolha também, né? Também. Que influencia tudo, né? As decisões. Às vezes trabalhar com a internet também é furar a bolha, né? Porque quem diria trabalhar produzindo conteúdo? Eu nunca imaginei também que ia estar fazendo isso. Inclusive, tinha super vergonha de aparecer. Eu lembro dessa Nossa, época. me filmava e Gente, fugia. parêntese, eu lembro que a Rai foi viajar pra Roma. Acho que do nada ela assim, estou em Roma. Eu, menina, posta tudo, tira foto. Ela só postou um vídeo bem delicado em stories. Ai, do nada estou na Roma. Menina, fala mais. Eu mandei isso pra ela falar mais. Você Eu tem que lembro. mostrar mais coisas. Foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Eu tava em Londres. Aí eu tava tirando foto, assim, dos lugares. Eu tava postando no Close Friends do Instagram. Aí eu comentei com a namorada e falou assim: Ayla, você tá num lugar que muita gente não vai conseguir ir. Você tem noção disso? Será que você pode postar pelo menos o normal, assim? Aí eu, eita, tipo, desbloqueou o negócio ali. E aí eu fui sofrendo entre aspas, né, esses desbloqueios ali, porque também não é fácil, né? Não. Você virar outra pessoa. Até chegar ao ponto agora de, pô, tô no YouTube, faço uma live, agora eu desenrolo. Mas é uma coisa a se pensar, né? Que a gente não tem limites, a gente pode fazer o que a gente quiser. Exatamente, você me fez lembrar de um dia que eu tava correndo com a minha irmã. Ela ia correr na Pampulha, aí ela escutou um feedback negativo, que ela tava se questionando, tipo, nossa, será que eu consigo? E eu falei exatamente isso com ela. Quem coloca o limite é a gente. Quem que tá te limitando? Só se alguém te prender no meio da pista lá da Pampulha e não deixar você correr, mas tipo, quem vai fazer isso, sabe? É, Então, tipo assim, a limitação tá na gente mesmo. tá. É Muito o poder foda. da mente mesmo, né? O que a gente quer, a gente consegue. Se a gente quiser ser o Elon Musk, a gente poderia conseguir. Sim. Então, assim, o que que você quer ser? Fica aí o questionamento. Eu tenho uma pergunta polêmica. Hum. Você já escondeu vitórias da sua família pra evitar conflitos ou comentários? Não, pior que não, porque minha família me apoia bastante. Que Eles bom. ficam vendo story, acompanham, então qualquer coisa eu sempre falo assim pra eles, mas eu evito ficar falando assim muito pra outras pessoas fora da família, assim. Foi um conselho que eu recebi que eu tento aplicar com mais frequência, que é você só contar depois que tá realizado ou que já tá pronto ali o negócio antes de fazer. Porque tem pessoas às vezes ali que vão jogar uma energia ruim Uhum. ou vão te desacreditar e vão te desanimar. Mas pra família eu costumo falar, inclusive até pro meu pai, assim, mando print, falo: Hum. "Pai, eu fiz isso aqui hoje", aí manda um áudio, fica tudo orgulhoso. Que chique. Sim. E você já chegou a diminuir alguma conquista sua pra, sei lá, não ofender, não Nossa, causar um sim. burburinho, talvez? Ou tipo, vou fingir que é só isso aqui, só pra não. Já, pior que já, assim. Recentemente, por exemplo, eu viajei pra casa dos meus avós, que meu avô estava um pouco mal, e aí eu evitei falar um pouco, assim, do meu trabalho, das minhas conquistas, eu fiquei assim: "Ah, não
não vou abrir muito, porque vai que me interpretam mal, ou que eu tô me achando, ou algo assim. Uhum. Então eu acabei ocultando algumas coisas que eu falo pra minha mãe, por exemplo, de conquistas e tal. Eu sou mais próxima da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Agora, as outras famílias, as outras partes, assim, da família, eu mantenho contato. Mas não fico abrindo tanto, assim, até porque eu também quero chegar em outros patamares e tudo mais. Acho que quando chegar onde eu quero, de fato, aí eu vou falar mesmo e com orgulho, assim. E foda-se. E foda-se. Agora vamos falar sobre a parte que a família a gente usa como ponto de partida, mas ela não pode ser um destino final, né? Porque a gente tem que ir mudando pra melhorar, transformar, que a gente veio aqui pra evoluir. Então, me fala, ela, qual foi o primeiro hábito familiar que você percebeu precisou quebrar? O mais forte que eu lembro foi bem no começo, quando eu estava empreendendo. E eu estava com essa estagnação financeira. E aí, procurando entender a fundo quais eram as minhas crenças sobre o dinheiro e tal, eu percebi que eu meio que não respeitava tanto o dinheiro quanto eu deveria respeitar. Então, o dinheirinho, vou fazer um dinheirinho aqui. Ah, isso tá muito caro, não vou comprar. Uma mentalidade muito escassa ali, sendo que, pô, se eu quero viver uma vida melhor, eu tenho que focar em fazer mais dinheiro, respeitá-lo, honrar o meu dinheiro também. E eu percebi que eu não estava fazendo isso. Eu estava gastando com qualquer besteira, eu estava ficando muito empatada com o que eu ganhava, então não estava seguindo uma linha legal que talvez tenha vindo um pouco dos meus pais, assim, de ouvir a minha mãe falando que as coisas são caras, enfim. E eu fui quebrando isso. Eu falei, não, não é que isso aqui tá caro, é que eu não tenho esse dinheiro aqui. Então, o que que eu faço pra não achar isso aqui caro? Ganho mais. Então, isso eu fui desbloqueando essas crenças de escassez e me ajudaram bastante a crescer como pessoa, como profissional. E acho que foi a mais impactante. E você? Eu acredito que a vestimenta foi um ponto que eu melhorei bastante. Precisava quebrar isso, porque, querendo ou não, é a primeira impressão ali que Sim. você transmite. Então foi algo que eu fui quebrando. Então, praticamente hoje, meu guarda-roupa só tem roupa social. Raras roupas que eu tenho, tipo, sei lá, de andar por aí. Ficar em Tipo, casa, né? tipo, ficar em casa. Até minhas roupas de ficar em casa, minha mãe falou comigo assim: onde você vai? Eu falei assim: mãe, eu vou ficar em casa. Hoje a gente não sai. Oh, essa roupa eu ia ter em casamento. A roupa que eu tava. Também alguns hábitos alimentares também eu fui quebrando. Parar de comer muita coisa gordurosa. Coisas que não fazem bem pra saúde. Açúcar eu cortei. Cortei o refrigerante. E hoje minha irmã me zoou. Ô, Jamile, por favor. Eu sei que você está aí na academia treinando. Eu estou te vigiando. Para de me zoar com água com gás. Ai, ai. E, tipo, hoje também tomo mais água com gás, assim, eu gosto. Substitui ali pra mim a questão do refrigerante. Tem me ajudado bastante. Assim, não pode tomar muito em excesso, tem alguns efeitos colaterais, but... Yes. E esses comentários, assim, que você ouve, por exemplo, assim, de alguém zoando ou rindo da água com gás, você fica de boa? Ah, eu fico de boa, só começo a rir também, tipo, é isso. Brincadeira A e é isso, né? realidade é isso, eu gosto, eu quero mesmo fazer isso, tipo, É. quero tomar água com gás. Antes eu acho que eu ficaria mais brava, assim, que eu era uma pessoa muito explosiva. Sim. Irritava, ficava irritada com muita coisa. Tanto é que tinha um cara lá na minha rua que minha cara sempre foi fechada, assim, eu andava com a cara fechada, assim, na rua, tipo, indo pra catequese. Aí o cara me via, assim, e me chamava de gatinha. Gente, isso me tirava do sério. Eu pegava meu chinelo e tacava nele. Minha mira, péssima, nunca acertava. Sério. Mas, nossa, eu era muito nervosa. Antes, talvez eu comportaria desse jeito, mas hoje eu falo assim, é isso. Eu fico rindo, fico assim, água com gás mesmo. É. Só tem roupa social, tipo assim. E Ela é fala isso. assim, a gente vai, tipo, sei lá, no Brás. Aí minha roupa, tipo, social. Aham. Você vai na entrevista de emprego ou você vai no Brás? Eu vou no Brás para uma entrevista de emprego. Eu acho que o negócio é a gente não levar nada pro lado pessoal, né? Sim. Isso tá em vários livros, inclusive é um princípio estoico, assim, não levar nada pro lado pessoal, nada. Sim. Aí a gente tem uma vida mais feliz. Tem um livro, Os Quatro Compromissos, né? Ele fala sobre isso. Sim, eu lembrei dele agora. Esse livro é muito bom, né? Muito. Você lembra dos 4? Eu lembro, não levo nada pro lado pessoal. A palavra Importa mais do que tudo, né? é Alguma algo coisa nesse assim. sentido. A palavra tem que ser impecável. Seja impecável com a com a sua palavra. palavra. Faça tudo com excelência. Tinha um Dê o seu assim, melhor. dê o seu melhor em tudo. Mas quem não leu esse livro aí, recomendo super. Peguei aqui o outro. Não tire conclusões precipitadas. É isso aí. Esse também eu sempre esqueci, velho. É sempre o mesmo, né? Sim, esse aí eu sempre esqueci também. E teve alguém que não gostou da sua mudança, seu processo de transformação, que você se transformou, né, Rai?
Foi. Nossa, assim, só pra quem não me conhece muito bem, eu trabalhava no digital nos bastidores, então eu ficava só prestando serviços e não aparecia nada. Meu Instagram tinha 4 fotos, não tinha nenhuma bio praticamente, e era isso, que eu ia seguir minha vida assim, Não, jamais. e sabe que é a impressão que eu tinha? Ah, Que você era uma super copywriter. Você é. Mas eu aham. falo assim, minha cabeça era assim, ó, gente. Ela é tão copywriter que ela fica tão focada que ela nem conversa, entendeu? Tipo isso, na verdade eu só era tímida. É. Só era tímida. Ainda sinto que eu sou um pouco assim, né? A gente tem facetas diferentes, né? Dependendo da pessoa. Então, se a gente não conhece alguém, a gente não É. consegue conversar tanto, mas enfim. Então, eu jamais achei que eu ia aparecer, ou gravar conteúdo, ou liderar uma comunidade. Não era uma ideia que passava na minha cabeça. Mas aí hoje eu tô vivendo isso porque eu também não decidi me limitar. Assim, tô aqui, tô sentindo esse chamado, vou. Eu mudei bastante, afastei de algumas pessoas do passado, algumas pessoas que achei que eram amigas, mas o tempo assim ele vai filtrando, né? Uhum. Nada de errado, nada de ruim aconteceu, mas a gente vai se conectando com outras pessoas. Sim. E eu senti também que começou a rolar uns burburinhos da minha família, de que eu virei influenciadora, de que eu tô crescendo nas redes sociais, uns primos, algumas pessoas falando assim de mim, e eu fui sabendo, mas não que eu tenha percebido nada negativo de ninguém, assim, foi só realmente, nossa, ela não era assim e ela tá diferente. É. E é sobre. E eu lembro de escutar uns comentários assim quando eu fazia catequese, tipo assim, não, Jéssica, você mudou. Aí na época eu ficava assim, por que que eu mudei? O que que eu fiz de errado? Mas depois, tipo, nossa, ainda bem que eu mudei, É, ainda entendeu? bem, essa é a mentalidade. Uma dica que eu sempre deixo pros meus seguidores, assim, você quer saber se você tá evoluindo? Abre a sua galeria de um ano atrás, exatamente um ano atrás. Nesse mesmo dia, um ano. Onde que você tava? Porque pela foto você vai lembrar como é que eram os seus problemas, o que que você tava fazendo. Se não tiver mudado nada, aí se preocupa. Mas se tiver mudado, parabéns, porque ninguém nasceu pra ficar sempre no mesmo lugar, né? A gente tem toda a oportunidade agora com a internet, com o IA pra estudar, pra se Uhum. desenvolver. Então não tem mais mimimi ou preguiça, agora é cada um por si pra crescer. Eu acho que eu vi nos seus stories também, você falou algo assim, volta um ano atrás e vê se você mudou ou se você quer voltar pra lá. Você quer voltar um ano atrás? Muitas das pessoas vão falar não. Uhum. Porque, tipo, passou por coisas que hoje tá melhor. É, A sua realidade hoje sempre vai ser melhor, né? Porque você vai ter sim, desenvolvido, crescido. eu acho também. E acho que se a pessoa quiser voltar é porque ela não pegou ainda o que que ela aprendeu no processo. O Uhum. que que ela tinha que aprender pra ter passado por tanto problema ou tanta, enfim, tantas dificuldades, ela não pegou ainda a lição. Porque tudo Sim, que vem pra ensinar alguma coisa, seja boa ou sim, negativa, né? com certeza. E hoje, o que você ainda não consegue mudar por causa do que representaria pra família? Boa pergunta, profunda. Tem uma questão nova que eu trouxe com a minha psicóloga recentemente que eu descobri. É algo mais assim de eu estar constantemente me analisando no dia a dia pra ser uma boa empresária e uma boa líder. Então eu falei Uhum. pra ela que eu estava sentindo um pouco de dificuldade de ser essa pessoa pra minha empresa, para os meus alunos, pra minha vida em si, ser muito mais Uhum. líder do que eu sou hoje. Tentei descobrir com ela se era algo do passado e tal, acabou que a gente foi descobrindo algumas coisinhas, mas nada mais poderoso do que a gente olhar, né, reconhecer a situação e todos os dias escolher conscientemente não ser aquela pessoa. Sim, Então hoje eu escolho liderar o meu dia, hoje eu escolho ser uma pessoa melhor, hoje eu escolho fazer um dia maravilhoso. Eu tento manter isso positivo, pra ir sim. saindo de um padrão familiar antigo. E colocando um zoom out nisso, você não lidera apenas pessoas hoje, né? Você está liderando um movimento. Também. E o movimento, ele é uma rede, né? Você mexe aqui, mexe em tudo. Então, Sim, é muita é, transformação envolvida com a gente, com as pessoas envolvidas, é muita coisa. Então, é dolorido, é. né? Se fosse fácil, todo mundo tava aí, milhões de seguidores, comunidades, eventos presenciais. Sim, É a dor do crescimento, na verdade. Se você sabe onde quer chegar, tem que passar. E sim. aí é essa autoconsciência mesmo de ir analisando, tá? Por que que eu tô com medo disso aqui? Por quê? No máximo, se der errado, o que que vai acontecer? E se der Uhum. certo, o que que vai acontecer? E aí você ir racionalizando esse medo. Falando sobre isso, eu lembrei da assessora de corrida, ela tava falando, acho que foi nos stories dela, que às vezes a gente corre, mas a gente não quer falhar, sabe? Tipo, você não quer não conseguir completar os 5 km que ela designou pra você. E às vezes você não falhar, você não sabe o seu limite também. Aham. E como você não sabe o seu limite, você, numa prova, não sabe qual que é o máximo que você pode dar. E aí Sim. você fica ali, talvez, uma posição na corrida que é suficiente pra você, mas na verdade, por essa falta de conhecimento,
do seu limite, você talvez não ganha o primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim. Tem até um livro do David Goggins que eu vivo te falando, né? Eu não li ainda. Ele fala que quando você acha que chegou no seu máximo, você só atingiu, se eu não me engano, é 30 ou 40% do seu potencial. Não, Ah, não puta aguento. sacanagem isso, né? Então, nossa, não aguento mais trabalhar, tô com sono. Minha filha, você ainda tem 60% pra fazer. Vai lá e continua. E você vê que, pô, realmente vai. Uhum. Tudo é mental. A gente É. controlar a mente, acabou. Sim. E também é importante frisar isso da mente, porque a nossa mente, a gente não é ela também, né? Então, vem os pensamentos negativos, de dúvida, de sabotagem, você tem que olhar pra eles e falar, Então. cara, vai se fuder, eu vou fazer sim, eu Uhum. consigo sim, se não der, pelo menos eu vou ter conquistado X, Y, Z, e eu vou fazer. E aí você cala a boca dessas vozes na base da porrada mesmo, mentalmente. Sim, essas vozes, elas irritam a gente, velho. De certo ponto, não dá vontade de falar assim, cala a boca. Elas Sim, me atormentam na hora que eu tô correndo. Tipo, você vai quebrar sua perna no meio. Vem esse pensamento, tipo, cara, que pensamento é esse? Não tem nada como a ver, quebrar a perna no meio. nada a ver. Aí, tipo, você desacelera. O que Sim, acontece? Você escuta isso, você desacelera, você já fica mais cauteloso e tal. sim. Eu, atualmente, depois da terapia, ela falou assim: Jéssica, pergunta de forma respeitosa. Por que você tá pensando assim? Olha, na verdade, não tem como a perna quebrar no meio, entendeu? Tipo assim, olha. Começar, né, com a Aham. voz. Às vezes não, às vezes, tipo Aham. assim, cala a boca mesmo, entendeu? Às vezes não pode falar Sim. só assim mesmo pra ela. Shh. Nossa, eu tive uma conversa como essa com a minha psicóloga também. De conversar com alguma voz interior que falava algo muito ruim que eu não queria seguir. E aí eu vi que por trás dessa figura monstruosa que parecia ser a voz, assim, de nossa, não sei o que, xingando ali. Na verdade, era só, tipo, um lado da minha cabeça, do inconsciente, que queria me proteger. E aí Uhum. precisou assumir essa figura um pouco mais impositiva, mais medrosa ali, pra eu não fazer aquilo que eu queria fazer. Mas Sim, conversando com carinho, eu descobri que tinha uma intenção boa no fundo. sim. Então nossa, autoconhecimento é foda, né? É, É o sim, melhor. velho, é muito foda. Então, agora falando um pouco sobre essa transição entre o seu antigo eu e Uhum. o seu novo eu. Meio que a gente já falou ali sobre querer voltar um ano atrás, algo nesse sentido. Quando muda, tipo, igual a gente falou, é desconfortável, é estranho, às vezes é até solitário, mas ali tá acontecendo algo, né? Tem algo mudando. Você já percebeu assim, ou talvez o primeiro momento em que você percebeu, poxa, eu tô atravessando uma ponte aqui e é isso. Nossa, vários momentos assim. Acho que o primeiro momento, mais recente, né? Uhum. Foi em 2022, quando eu tava até na Grécia, tava tendo evento do Gold Age, e eu ainda tava trabalhando pra outra pessoa prestando serviços. Ou Uhum. seja, ainda tava ali ganhando só um salário que não era nada alto por mês, nada alto. Sendo que eu tava cercada de pessoas muito fodas, fora da curva, empresários grandes. E aí, ali naquele momento que eu olhei pra minha conta bancária, eu olhei pra onde eu tava, eu tomei uma decisão de largar o meu trabalho e começar a empreender mesmo, assim, 100%. Então, eu lembro que eu fiquei meio nervosa, assim, quando eu fui mandar a mensagem falando que não dava mais e tal. Mas senti que rompeu uma barreira. Assim, quanto eu tenho na minha conta agora que dá pra eu ficar tranquilo? X Uhum. tempo? Ok, então até lá eu vou desenrolar alguma coisa. E eu acho que essa pressão, assim, ela funciona. Sim. Outro momento foi quando eu fiz minha primeira aula ao vivo, meu primeiro lançamento. Eu tinha tido uma crise existencial antes, assim, do que eu vou fazer da minha vida. E aí, conversando com algumas pessoas, eu fui, quer saber, vou pelo menos tentar fazer isso. Uhum. Por que não? Aí eu fui, fiz um projeto ali, postei no story, vendi muito. E eu vendi uma aula ao vivo comigo e depois uma mentoria. E aí deu muito bom resultado. E pensei, nossa, eu fiz uma mentoria ao vivo, vendi um produto. Pra quem não aparecia, foi uma travessia Uhum. também. E depois lançar a minha comunidade. Que, nossa, tem Sim. pessoas que também estão nessa mesma jornada que eu enfrentei, de dúvidas e tudo mais. E eu já sei as respostas, então eu vou Uhum. ajudá-las. E aí foi também uma travessia de, nossa, nova pessoa. Quem diria? E é forte, assim, realmente é Sim, dolorido, mas vale muito a pena. com certeza. Muito. E pra quem te observa, né, eu presenciei todos esses momentos que você falou. Presenciei essa primeira live que foi foda demais. Você fez uma live Foi, de 4 horas? 4 ou foi. 5, sei Me lá. empolguei, foi até 4 horas que eu comecei a tomar vinho, fiquei bêbada. Começou. Cara, e foi muito bom essa live. Até hoje o pessoal comenta Wine, Hop Wine, né? Top Wine. Foi. Muito Foi bom. foda. Foi muito bom ver essa transformação que foi acontecendo, né? Foi Sim. melhorando a comunicação. Sua comunicação hoje é outra. Mas isso é ajustar, né? Porque, por exemplo, eu fiz fonoaudióloga, eu comecei a ler livro em voz alta. Então, tudo que eu percebia que não estava alinhado, assim, com o novo eu que eu queria ter,
eu fui ajustando. Então ainda tem coisa que eu preciso muito ajustar, mas tá melhor. Então Sim. é você observar o que que você precisa mudar e correr atrás. YouTube tem. O que não falta é coisa no YouTube, né? Pra nos Sim. ajudar. Agora nesse âmbito de crescer sem culpa, né? Porque no fundo é esse dilema. É possível evoluir sem sentir que estou traindo a minha origem, sem desonrar a minha família, minhas raízes, mas tudo com consciência. A gente consegue ir respondendo e evoluindo e melhorando. E aí fica uma pergunta, Rai. O que você diria pra alguém que tá ouvindo, que sente culpa por estar crescendo mais que os membros da família? O que você diria pra essa pessoa? Bom, eu diria continue, porque os seus pais eles deram o melhor deles para que você tivesse o melhor. Pode não ter sido o que você acha que é o melhor hoje, mas foi o melhor na possibilidade deles. Então agora com os recursos que você tem, com todas as ferramentas que você tem hoje, ainda mais com acesso à internet, inteligência artificial, cresça mais porque eles criaram você para realmente prosperar mais que eles. Qual seria o sentido de ter um filho e querer que ele não prospere mais que você, não possa comprar a casa dele própria, não possa viver uma vida próspera? Então, se liberte dessas amarras que você mesmo está criando, porque os seus pais não estão criando amarra nenhuma. Se tiver, é aquele papo de não levar pro lado pessoal e focar em você. E seja livre pra construir o que você quer. Porque quanto mais você prospera, mais eles também vão prosperar, né? Imagina você dando um pix pra eles, comprando alguma coisa que eles querem, pagando uma viagem. Qual que seria o sentimento? Se você ficar se limitando nesse negócio mental que você criou de que não pode prosperar mais que eles, isso nunca vai acontecer. Então, seja livre em todos os sentidos e só vai, que vai ser bom pra todo mundo você Sim. enriquecer. Sim, você me fez pensar um dia que, bem simples, eu tava lavando vasilha com meu pai. Eu tava lavando a princípio a vasilha sozinha. Aí meu pai veio me ajudando e tal. Aí eu tava fazendo os dois, lavando e passando o sabão. Tipo, fazendo os dois, lavando a vasilha completa. Aí meu pai chegou e falou assim: não, pode deixar que eu passo a água. Eu lavo a vasilha e você só passa o sabão. E aí eu tava lá e tal, fazendo isso, a gente tava meio que dividindo o trabalho. E aí ele chegou e falou uma frase que eu até levei pra terapia. Ele falou assim: Jéssica, pode deixar aqui, eu vou lavando, porque você tem que pensar. Eu executo, você tem que pensar. Quando ele falou assim, eu falei assim, gente, isso é quase que uma libertação pra tipo, segue. Você tem que ser a pessoa que tem que pensar, entre aspas, tem que ficar no escritório mesmo, eu sou a pessoa que executo. Então, tipo assim, isso tirou um peso de mim. Nossa, que forte, né? Ter dito isso. E, tipo, parece que chegou essa frase no momento da terapia, sabe? Que aí eu levei pra ela. E foi uma libertação, porque eu tinha esse receio de estar fazendo ali, tipo, acima dele, algo nesse sentido. E ele falou isso, Jéssica, você tem que pensar. Eu achei muito foda, velho. É uma frase muito É muito simples. simples, mas se você pegou é porque tinha algo ali a mais. Aham. E eu vi uma vez num curso, é muito interessante falar isso também, as pessoas, elas vêm pra validar o que a gente já pensa sobre a gente mesmo. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa mal de você, ou enfim, ela tá validando um pensamento que você já tem. Isso seguindo uma linha de raciocínio de que a gente cria a nossa realidade pelo pensamento e tudo mais, né? Sim. Tem outra coisa também que aí cabe a cada um acreditar, né? Nesse curso ele falava que tudo que acontece, a gente criou. Então é como se no plano espiritual você tivesse falado com o fulano lá em cima, olha, trai minha confiança nesse negócio pra eu aprender uma lição lá embaixo, porque eu preciso passar por isso pra daqui X tempo acontecer isso. É como se você tivesse pedido pra acontecer algo ruim pra você ter uma lição pra chegar em um objetivo. E eu achei isso muito doido, Foda. muito foda. Eu já ouvi algo parecido, a gente que escolhe os nossos pais. Também já vi isso. E é nesse sentido aí também. Também. É um papo mais profundo, assim, mais místico, assim, que a gente tem que... Mas eu acredito também. E nesse sentido, eu até lembrei aqui de um livro que eu li. Eu tava lendo um livro que, na verdade, é Os 10 Passos para uma Vida Plena, Juno Rochirola, sabe? E ele fala umas partes muito interessantes sobre família, sobre como é importante a gente ter esse tempo com a família, sabe? Eu achei isso tão importante. Vou ler pra você. Honre o seu pai e sua mãe, mesmo que eles erraram demais. Se seguiram por caminhos inadequados, se o ofenderam, o magoaram, ou até o violentaram. Perdoar é soltar as correntes de alguém e no fim descobrir que quem estava preso era você mesmo. Forte. Sim. Nossa, eu achei muito foda esse livro. Deus nos chama para um relacionamento em que os pais terão a oportunidade de transmitir a sabedoria adquirida com o tempo aos filhos. E essa é a maior herança que a gente pode ter. Os pais passarem isso pra gente, né? Você poder... o conhecimento, a vida deles. Porque o que eles mais querem é mostrar, tipo, não erra aí não, que eu já errei. E não foi legal, entendeu? Exato. Uma forma de proteger
e ao mesmo tempo uma forma deles cumprirem o papel dele, algo nesse sentido, como pais, filhos. e a gente como filho. Muito foda. E o que você diria também, Jess? Pra quem tá se sentindo meio que tá querendo honrar demais os pais e acaba estagnando ali. Eu acredito que eu diria isso. Você veio pra pensar. Sabe? Eu acho que eu usaria essa frase do meu pai. Acredito que quanto mais você confiar nos seus pensamentos, no sentido de melhorar, né, pra melhor, você tá no caminho certo. E quando você tiver na dúvida, tipo, será que eu sigo esse pensamento? Procure uma terapia e procure a Deus. Sim. Porque aí você vai conseguir encontrar a resposta. Esse episódio se resume a: tenha consciência. Sim. Tenha consciência de tudo que você faz, seus hábitos, suas palavras, os seus comportamentos. Sim. Tudo gira em torno de você mesmo. Sim, esteja sempre se observando, que aí você vai descobrir coisas sobre si mesmo que você nem imaginava. É um portal, né? Você abre um portal. Você vai longe, você vai falar, não consigo fazer isso aí não. Só com essa frase a pessoa já revela 1000 coisas pra mim. Sim. Ela se sente incapaz, ela se acha inferior, se sente burra. Então, ó, vamos mudar isso aqui, porque até a forma como você fala eu já consigo entender qual é o seu perfil. Sim. E prosperar é a gente quebrar essas barreiras e analisar o que tem que ser analisado, corrigir e não parar, com coragem e humildade, né? Sim, com certeza. Como você falou, a nossa família quer ver a gente prosperar, por mais que a gente ache que não. Com certeza. E eles vão ficar super felizes no Sim. final com tudo. A família é onde a gente aprende a amar, mas também é onde que a gente aprende a dar os primeiros medos. Não os primeiros passos, não os primeiros medos. A vida adulta é uma chance de reconstruir o que faz sentido e desaprender o que não faz. Se você tá aí ouvindo, sente que está em dívida com essa honra com a família, ou talvez honrar a si mesmo, lembra que crescer não é uma traição. Traição é desperdiçar o potencial que Deus te deu, é desperdiçar o tempo dos seus pais, o dinheiro que seus pais dedicaram a você, a vida deles, né, foi dedicada a você. É isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tô muito feliz de ter gravado esse episódio com você. Muito bom. Eu amei também. Muito obrigada pelo convite. Eu não queria que terminasse. Vai ter mais, vamos fazer mais. Sim. Deem sugestões de temas pra gente. Sim, comente parte 2 para ela voltar, gente. Mas foi muito bom, Jess. Obrigada pelo convite. Também admiro muito você e a sua trajetória. Obrigada, Você é foda. Rai. E estamos juntos, galera. Eu volto aqui ainda pra gente falar mais sobre outros assuntos. Porque hoje Sim. nem deu. Sim, foi muito bom. Adorei. Aham. É isso, gente. Até mais. Até o próximo. Bye, bye. Bye, bye.